Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho, tudo bem? Principalmente se dedicando aos estudos. Como primeira dica, caderno, lápis, caneta e borracha para você fazer as devidas anotações, ao longo do vídeo. E sempre que aquele gráfico, tabela, aquela questão chamar a sua atenção, printa a tela, show? Você vai passar essas informações para o seu caderno e aí você vai desenvolver os seus estudos. Show de bola? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio. O cálculo estequiométrico ou então cálculos químicos. Show? Quando falamos de estequiometria, estamos falando da proporcionalidade, da reação. Em uma reação química, os reagentes eles não vão interagir de forma aleatória. Eles vão interagir, certo, de forma proporcional, bem definida. Por isso que a química é uma ciência extremamente fácil, certo? Porque é uma ciência exata, certo? A partir do momento que a gente compreende, a gente entende essa proporcionalidade, nós vamos resolver, por exemplo, o cálculo estequiométrico através de uma regra de 3 simples. Por quê? Porque os componentes, tanto os que vão reagir quanto aqueles que serão produzidos, formados, eles vão seguir uma proporção. E falando em estequiometria, cálculo estequiométrico, nós temos que lembrar alguns conceitos básicos, mas que são primordiais para a gente compreender esse cálculo estequiométrico. Massa atômica, a massa do átomo, a massa molecular, ok? A massa molecular será o somatório das massas dos átomos que vão compor aquela substância. Se tivermos uma quantidade equivalente a 6 vezes 10 elevado a 23, ou átomos, ou moléculas, ou íons, nós vamos ter um mol. Ok? O mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 entidade. Átomo, molécula, íon. E quando nós temos um mol, esse mol, essa quantidade de moléculas, vai corresponder a uma massa, que vamos chamar essa massa de massa molar, a massa do mol, certo? O número do mol, o mol, ele vai ser igual para todos. Agora, a massa molar, não. Tudo bem? A massa molar vai depender dos átomos que vão compor aquela determinada substância. E se estivermos trabalhando com gases, tudo bem? Aí, normalmente, a questão vai falar os gases nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, temperatura de 0 graus Celsius, pressão de 1 atm, nós vamos ter um volume denominado de volume molar, que vai corresponder a 22,4 litros. Show de bola? Turminha, com essas informações iniciais, a gente vai conseguir resolver um cálculo estequiométrico. E lembrando que também no cálculo, nós vamos ter que escrever a equação química e essa equação deve estar devidamente balanceada. Por quê? Quando balanceamos a reação, nós vamos descobrir a proporção entre os átomos. E aí fica fácil de resolver o cálculo estequiométrico. Tudo bem? Bom, na aula de hoje, no nosso vídeo, nós vamos trabalhar um caso particular desse cálculo estequiométrico. Esse caso particular é quando os reagentes são misturas. Tudo bem? Quando a gente vai, na verdade, ter uma série de reagentes participando de uma reação química. Então, um caso particular e vamos para ele. Olha só, em nosso dia a dia, é muito comum lidarmos com misturas, ok? Quando comemos um pedaço de bolo, por exemplo, devemos lembrar que esse bolo é o resultado de uma mistura. Quais são os componentes? A farinha, a farinha de trigo, ovos, manteiga, a essência, que você utilizou para dar aquele sabor e aquele cheiro para o bolo. Na química,
é também muito comum aparecerem misturas participando como reagentes das reações químicas, ok? Eu coloquei aqui reagentes porque, nesse caso, as quantidades utilizadas, elas não estão sendo quantidades proporcionais, certo? Meio que aleatório. No entanto, como a gente vai explicar já já, na química, né, os reagentes vão sempre participar de forma proporcional, bem definida, certo? Então, nós podemos citar alguns exemplos, ó. As ligas metálicas são misturas de metais. Quando falamos do ouro, 18 quilates. Então, são 18 partes ou 75% de ouro, mas nós podemos ter, por exemplo, a prata, podemos ter o cobre, fazendo parte, né, dessa liga, que chamamos de ouro 18 quilates. A gasolina que queima nos motores dos automóveis é uma mistura de hidrocarbonetos, né, onde vai predominar, né, o heptano e o octano. Mas nós vamos ter uma série de substâncias presentes na gasolina. A gasolina não é uma substância pura, é uma mistura. Certas misturas gasosas são usadas como combustíveis, né? O chamado gás de água, que é uma mistura do monóxido com o hidrogênio, né? O botijão, né? O GLP, ele é uma mistura do gás propano com o gás butano, certo? Então, a mistura, esse conceito de mistura como reagentes é muito comum também na química. Nesses problemas, a dificuldade fundamental reside no seguinte: as misturas não são obrigadas a obedecer a uma proporção constante, né? Acabei de falar nesse ponto. No entanto, olha só, turma, toda equação química deve obedecer uma proporção, certo? A gente não precisa, não é obrigatório colocarmos os componentes de forma proporcional, bem definido. No entanto, na química, esses componentes, se forem reagir, eles vão reagir de forma proporcional, certo? E essa proporção ela é baseada na lei de Proust, certo? Então, nós vamos considerar dois exemplos quando os reagentes são utilizados como misturas. Então, vamos lá. No primeiro exemplo, o título seria o seguinte: ó, quando a composição da mistura reagente é dada, ou seja, quando a gente conhece a porcentagem dos componentes. Show? Então, olha só, uma mistura formada por 5 mols de flúor e 10 mols de cloro reage completamente com o hidrogênio. Não é o flúor que está reagindo com o cloro. O flúor reage com o hidrogênio e o cloro também reage com o hidrogênio, certo? Qual é a massa total dos produtos formados? Tudo bem? E nós temos aqui os valores do hidrogênio, vale 1, flúor vale 19, o cloro vale 35,5. Então, nós vamos lá, turminha. A resolução, né, tem diversas formas. Uma delas seria a seguinte, ó. Nós vamos considerar separadamente as reações do flúor e do cloro e efetuar dois cálculos estequiométricos separados. Então, nós vamos considerar não uma reação, na verdade, duas reações. Na verdade, nós não temos duas reações na prática, né? Tanto o cloro quanto o flúor, eles vão reagir com o hidrogênio, vão interagir com o hidrogênio. Mas aqui, na teoria, nós vamos considerar cada caso de forma separada, certo? Então, para o flúor, ó, nós temos o gás hidrogênio reagindo com o flúor, vai formar 2 mols do HF, do fluoreto de hidrogênio. Então, vamos às informações, ó. 1 mol, certo, do hidrogênio vai produzir o quê? Vai produzir 2 mols do HF. Mas a questão fala de massa, gramas. Então, vamos lá. O hidrogênio vale 1, o F, né, o flúor, vale 19. 1 mais 19, 20. Então, eu posso falar aqui, 1 mol do hidrogênio vai estar produzindo, né, 2 vezes a massa molar do HF, 2 vezes 20.
5 mols, que a questão, né, nos traz, vai produzir X gramas do HF. Então, nós estamos aqui com uma regra de 3. Quem vai ser o X? Ó? Vai ser 5 vezes 2 vezes 20. Ó, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 20, 200. Dividido por 1. Então, nós temos aqui, ó, 200 gramas de HF. Então, a reação de 5 mols do gás flúor vai produzir, na verdade, 200 gramas do fluoreto de hidrogênio, certo? Agora, vamos fazer esse mesmo raciocínio para o cloro. Então, o hidrogênio reagindo com o cloro, interagindo com o cloro, certo? Vai produzir, olha só, 2 mols do HCl, do cloreto de hidrogênio. Então, 1 mol vai produzir 2 vezes a massa molar. Lembrando que o hidrogênio vale 1 e o cloro 35,5, então o somatório 36,5. 2 vezes 36,5. 10 mols vai produzir Y gramas desse HCl. Então, quem vai ser Y? 10 vezes 2 vezes 36,5 dividido por 1, resultando em 730 gramas do HCl. A massa total dos produtos, certo? O M total, será formado, portanto, do somatório da massa do HF, 200 gramas, com a massa do HCl, 730 gramas. Então, 200 mais 730, olha só, 930 gramas seria a massa total, ok? Em problemas com misturas de reagentes, o ideal é resolver as equações químicas separadas, efetuando o cálculo estequiométrico também separadamente. Então, nessa situação, é bom trabalharmos com cada componente, né, que vai interagir de forma separada, certo? Então, seria um modo ou uma primeira situação quando a reação acontece com misturas de reagentes. Um segundo exemplo que nós podemos abordar, é quando a composição da mistura reagente não é conhecida. Pelo contrário, constitui a pergunta do problema, certo? Na situação anterior, a gente sabia quanto tínhamos de flúor, quanto tínhamos de cloro. E agora, quando a gente não conhecer, né? E a pergunta é justamente, né, quanto nós temos de cada um. Olha só, uma massa de 24 gramas de uma mistura, né, de hidrogênio, H2, com o CO, o monóxido de carbono, queima completamente, produzindo 112 gramas de produtos finais. Olha só, nós sabemos a massa da mistura, 24, e conhecemos também a massa final dos produtos, ó, 112. Pede-se calcular as massas de hidrogênio e de monóxido existentes na mistura, certo? Então, quer que a gente determine quanto de hidrogênio, né, corresponde a esses 24 gramas e quanto corresponde do monóxido de carbono. Então, aqui nós temos, né, as massas atômicas do hidrogênio, do carbono e do oxigênio, certo? E as reações mencionadas, porque eu tenho, ó, o hidrogênio e o monóxido, eles vão queimar. Turminha, se eles vão queimar, eles vão reagir com quem? Eles não vão interagir um com o outro, não. Se eles vão queimar, eles vão reagir com o gás oxigênio, tudo bem? Então eu tenho, ó, o hidrogênio reagindo com o oxigênio, a queima do hidrogênio, gerando água, e o monóxido reagindo com o oxigênio, certo? Gerando o dióxido de carbono. Então, aqui nós temos as equações dos processos separados, né? Cada reagente interagindo com o gás oxigênio, certo? O caminho é trabalhar com cada equação química separadamente, né? Como aconteceu no exemplo anterior, certo? Inicialmente, vamos adotar o seguinte raciocínio. Olha só, uma vez que a massa total da mistura de hidrogênio e monóxido foi dada, né? Quanto vale? Vale 24 gramas. Se chamarmos de X a massa de hidrogênio, a massa de monóxido será 24
menos X, certo? X é a massa do hidrogênio. Então, se a gente desconsiderar, ok? Menos X, se a gente desconsiderar, nós vamos ter a massa do monóxido de carbono. Tudo bem? Estamos montando aqui uma equação do primeiro grau. Analogamente, certo? A massa total da mistura, que seria de água mais o dióxido de carbono, o CO2, também foi dada. Quanto vale? 112 gramas. E se chamarmos de Y a massa de água, a massa de gás carbônico será 112 menos Y, certo? A gente vai ter que desconsiderar a massa de água. Então, com base nesses artifícios matemáticos, vamos lá, acompanhe direitinho, preste atenção. Vamos agora retomar as equações químicas separadamente, né, e efetuar os cálculos estequiométricos correspondentes. Então, no caso aqui do hidrogênio interagindo com o oxigênio, produzindo água. Então, o que a gente sabe? 2, que é a quantidade de mols, né, vezes a massa de hidrogênio, 2 gramas, vai interagir com, né, 2 vezes 18, que é a massa de água, né, 2 mols de água, 2 vezes 18, certo? Então, X, que é a massa do hidrogênio, vai estar para Y, que vai ser a massa de água, lembrando do que nós fizemos, do artifício matemático, né, do slide anterior. Então, nós vamos chegar, turminha, à seguinte situação, certo? Fazendo meios pelo extremo, que Y é igual a 9x. Com base nisso, olha só, né? Preste atenção que você vai compreender. Para o monóxido, nós vamos ter também uma situação bem similar. Então, nós temos a reação do monóxido com a água, produzindo gás carbônico. Show? Da mesma forma, 2 vezes 28, esse 28 é a massa molar do CO, né? 12 mais 16, produzindo 2 vezes 44, né? 2 mols do gás carbônico, 2 vezes 44. Bom, quem é o CO? 24 menos X. Quem é o CO2? 112 menos Y. Tudo bem? E nós vamos chegar, né, a essa equação. Ó. 44x menos 28y igual a menos 2080. Certo? Temos, portanto, um sistema algébrico de 2 equações e 2 incógnitas. Show? Um pouquinho de matemática para você. Eu sei que você gosta de matemática. Então, vamos lá, olha só. O y é igual a 9x, né? Seria a nossa primeira equação. A nossa segunda equação é 44x menos 28y igual a menos 2080. O que nós vamos fazer, turminha? Nós vamos, substituir o y. Então, substituindo o y, certo? No lugar do y, nós vamos colocar quem? Nós vamos colocar o 9x, certo? Então, 44x menos, era menos 28y, menos 28 vezes 9x, igual a menos 2080. E agora nós vamos desenvolver, certo? 44x, 28 vezes 9, menos 252x, igual a menos 280. Eu vou multiplicar tudo por menos 1. Então, multiplicando tudo por menos 1, olha só, 44x menos 252x menos 208. Multiplicando por menos 1, 208x igual a 2080. Isolando x, 2080 dividido por 208, olha só como ficou fácil. X igual a 10 gramas de hidrogênio. Então, daquela mistura inicial, né, 24 gramas, 10 gramas é de hidrogênio. Se 10 gramas corresponde ao hidrogênio, qual vai ser a massa do monóxido? 10. Quanto falta para 24? 14 gramas. Mas olha só, 24 menos x, 24 menos 10, 24 menos 10, 14 gramas do monóxido de carbono. Então, mais uma vez, daquela massa inicial de 24 gramas, certo? 10 gramas corresponde ao hidrogênio e 14 gramas vai corresponder à massa do monóxido de carbono. Show de bola, turminha? Então, a nossa aula, nós falamos sobre a mistura de componentes. Show? Espero que vocês tenham gostado, turminha.
Vou ficando por aqui, ok? Forte abraço, valeu!